Então, eu sou o Simão Bento, eu sou naturopata. Para quem não sabe o que é naturopatia, basicamente é alguém que utiliza os meios, tudo o que é natural para ajudar o corpo a estar na sua melhor performance. Desde logo, a alimentação que está na base é o nosso combustível e, portanto, sendo o nosso combustível, se o combustível não é bom, o carro não vai andar ou então não vai andar corretamente. Não tem a melhor performance desejada. Exatamente. Não sei se queres que eu diga mais alguma coisa. Sim, onde é que fizeste os Olha, teus estudos? Onde é que passaste? eu fiz a minha formação principal. Eu comecei por fazer a licenciatura em Ciências da Nutrição e depois mudei para naturopatia, porque aqui a questão da nutrição clássica bloqueia, ou na altura, bloqueava muito a linha de pensamento, portanto não podíamos pensar, não podíamos dar aso ao questionamento. E então optei pela naturopatia que me permitia isso. E pronto, fiz formação no IPN, no Instituto Português de Naturologia. Entretanto, meteu-se aqui uma questão com a legalização da naturopatia em si, com o reconhecimento da profissão. Consegui ter cédula e ainda bem, já estou a exercer já há uns anos. E pronto, é uma paixão dedicar todo o meu conhecimento, todo o meu empenho, todo o meu estudo para conferir uma melhor qualidade de vida às pessoas e para lhes conseguir pôr um sorriso na cara, porque para mim, se não tivermos saúde, a vida é mais difícil de valer a pena, digamos assim. Não é que sem saúde a vida não continua a valer a pena, mas com saúde vale ainda mais. Claro. Dá-nos outra energia para nós enfrentarmos os nossos problemas dia a dia. E é isso que eu sinto também. Eu sempre, de alguma forma, estive envolvido com artes marciais e sempre gostei muito daquela filosofia oriental. Portanto, desde cedo eu descobri o chá verde e tive interesse em consumir o chá verde e a energia toda que ele dá e todos os benefícios, embora eu tenho muitas vezes estas coisas que eu primeiro descubro as coisas, experimento e depois é que começo a perceber dos benefícios que isso traz. E é um bocado o que se passou com esta minha rotina matinal. Portanto, da parte da minha rotina matinal, é como eu disse, eu comecei por descobrir há uns anos atrás um programa que dava ainda na TV satélite, ainda era TV satélite, ainda não havia a TV cabo, estava a dar os primeiros passos, mas não chegava a todo sítio, em que por volta das 7 da manhã eles davam meia hora de yoga e depois davam meia hora de tai chi. E eu, quando descobri esse programa, comecei a fazer aqueles movimentos que eles diziam e realmente sentia que aquilo me dava uma energia para enfrentar o dia incrível. Mas depois eu tinha um problema, que era chegar à altura do inverno, muito frio, aquilo que estava mais a sair da cama, portanto era uma coisa muito sazonal. As coisas verdade, eu estou-me a lembrar quando comecei com os banhos frios. Ao início não é fácil. No inverno, no verão, até se faz tranquilamente. Sim. Agora no inverno... Tu fazes banhos frios matinais? Eu faço banhos frios matinais. E agora repara, eu procuro fazer exercício antes, porque estou quente, facilita, mas a verdade é que depois habituas-te. Eu acho que aqui nós não nos habituamos. Não se torna tão difícil, é verdade, mas não é agradável de todo, não é agradável. Mas a energia que nós sentimos vale a pena. Ok. Portanto, desculpa, eu cortei o teu. Não. O teu. Está perfeito. O teu raciocínio, mas falaste no inverno e no frio de estares a fazer o tai chi, não era? Opa, vou ter que desligar isto.
E vou meter aqui dentro da gaveta, que isto de repente começou-me aqui a dar. Não sei porque, é sempre que eu estou a fazer lives, começo aqui a receber montes de mensagens. Ora bem, então. São os teus seguidores, os teus fãs. Portanto, como eu estava a dizer há bocadinho, isto tem sido um desenvolvimento desta rotina matinal, e o que é um facto é que neste momento, mesmo às vezes quando não me apetece, eu arranjo sempre ali, faço um mínimo pelo menos, e sinto a diferença disso. Portanto, eu em setembro descobri a leitura e descobri um senhor chamado Jim Quick, que falava aqui de uma série de coisas que eu já vou partilhar aqui na tela. E comecei, como é que é dizer, comecei a ter uma intenção mais forte naquilo que a rotina matinal é e nos pode trazer os seus benefícios. E ele dizia que começa sempre o dia por uma hidratação. Ou seja, a primeira coisa realmente que hoje em dia faço quando acordo é fazer um chazinho de gengibre, um chá verde. Quer queiramos, quer não, durante a noite nós desidratamos. Portanto, a primeira coisa que realmente nós devemos fazer todos os dias, sem pensar duas vezes, mais que não seja beber um copo de água. Isso é básico para qualquer um de nós. E por acaso isso traz-me outra questão que eu estava a pensar, e há bocadinho, como eu estava a dizer, fui ali ao teu perfil e estive lá a ver, e tu tinhas lá acho que foi uma live também, ou foi um vídeo, não tenho bem certeza. Deve ser lives, que eu ultimamente só tenho feito lives. Ok, que era sobre os benefícios da água e os diferentes tipos de água. Exatamente, olha, foi esta terça-feira. Foi. É assim, quem estiver aí a observar a nossa live, eu recomendo ir aqui ao perfil do Simão. Como é que se chama o... SV Naturopatia. SV de Simão Bento, mais Naturopatia. SV Naturopatia. E tu falavas lá que, afinal, aquelas bebidas engarrafadas em plástico, aquilo traz um bocadinho de celulite. É verdade. Contribui para a celulite. Uma das coisas que eu tenho feito, porque é assim, eu não gosto de comprar garrafas de plástico. Porque é assim, nós aqui no Conselho, eu acho que a nossa água é muito boa. Mas como eu sei que a água tem sempre conservantes, o cloro há de ser um deles. Exatamente. É assim, eu não tenho uma base científica, e é por isso que eu também te quis convidar, porque nós às vezes temos uma ideia das coisas e há tanta informação na internet e nós nem sempre sabemos se essa informação é correta ou não. Aquilo que eu faço geralmente é encho um jarro de água e consumo essa água, porque eu tenho a ideia que essa água dentro de um jarro, passado 2 vezes, vai libertar o cloro. E eu, quando consumir essa água, já não vai ter tanto cloro. Isso é verdade ou é uma ideia falsa que eu tenho? Não, isso de facto é verdade. O cloro evapora. Portanto, se tu deixares... Isso, repara. A minha avó, que já faleceu, ela tirava... Aquilo era para aqueles... nós chamávamos-lhe canecos azuis, de ir buscar água, e ela só tinha uma torneirinha de água da companhia à porta de casa. Tinham posto água há pouco tempo, na altura. E então ela ia e enchia e diz que deixava ali 2 ou 3 dias até poder beber aquela água. Porque água da companhia, que era tratada. Exatamente. Já por causa disso. Posso lá eu imaginar. Mas é verdade. Só pelo facto de tu deixares a água num jarro, enfim, agora o tempo não te sei dizer quanto tempo. Claro. Mas o cloro, e se tu a agitares ou fores mexendo, vai facilitar ainda mais a libertação do cloro. E isso sem dúvida que é benéfico. Okay. Por exemplo, era isso que eu queria aqui chegar, que é, eu tenho um artigo no blog, no meu site, que faz um pequeno resumo, e eu tenho lá escrito exatamente que
ingerirmos água com cloro, um dos malefícios que traz é que o cloro gera hipotiroidismo. Portanto, se tivermos uma pessoa que já tem problemas na tiroide, essa pessoa não deverá mesmo evitar essa água. Ou então, que é aquilo que eu faço, utilizar um filtro, qualquer filtro, até o mais barato já vai fazer diferença, filtra a água e tira o cloro da água, mantendo os outros minerais, que é muito porreiro. Eu vou agora partilhar aqui umas fotografias que eu tirei do livro do Jim Kwik, em que ele fala sobre alimentação. Eu acho, não sei se tiveste a oportunidade de ver ou não, isto foi assim já muito em cima do acontecimento que eu te mandei esse e-mail. Não, eu vi os e-mails, eu vi hoje de manhã estive a dar uma olhadela, porque, não, então nós temos de nos preparar para estes encontros, melhor ou pior, mas temos de dar uma olhadela. Diz-me, Simão. Não, também estive esta semana, estive a ver os vídeos do Jim Kwik. E o que é que achaste? É muito interessante, mas ainda não sei bem como é que vou aplicar, ou quais é que são exatamente os passos que devo aplicar para inserir a leitura rápida na minha vida, porque eu acho que isso é das coisas que mais importância faz ali no trabalho dele e naquilo que ele divulga. Acho que é das coisas mais importantes, a leitura, o incentivar a leitura e portanto, o tornar a leitura fácil e agradável, ao fim e ao cabo. Ele, nos vídeos dele, diz que os líderes são readers. Ou seja, os líderes são leitores. E eu lembrei-me logo do Marcelo Rebelo de Sousa, que é um leitor compulsivo, que ele tinha aquele programa de ser presidente, que ele falava de uma pessoa que pensa como é que é possível o Marcelo ler aqueles livros todos. E há técnicas para o fazer. E, epá, como tudo é uma aprendizagem, eu sempre tive, como é que é de dizer, poucos hábitos de leitura. Nem que a minha mãe não tenha esforçado e ela está aí. Tenho certeza que vai dizer que sim. Já, quando eu era pequeno, eu li uma linha, ela lia outra, tentava me incentivar e eu nunca consegui pegar nesse hábito. E de setembro para cá, epá, já li mais livros do que no resto da minha vida toda. Eu em 5 ou 6 meses já li mais livros do que em 50 anos, praticamente. Tu estás a conseguir ler um livro por semana? Depende do livro. Há alguns que são em inglês, há alguns livros que são do... Em inglês custa um bocadinho mais, pelo menos para mim. Sim. Sempre... Em português é sempre mais fluida a leitura. Eu tenho aqui uns livros mais pequeninos, mas eram sobre filosofia, que tinham a ver com a imagem, porque eu, como sou fotógrafo, também exploro essa parte, e aquilo às vezes demora um bocadinho a entrar cá e não é uma leitura tão fácil. Exato. Mas sim, estou mais ou menos com uma média de um livro por semana. Valente. Uma semana, 2 semaninhas. Eu estive a ver uns testemunhos de algumas pessoas a lerem livros de 300 páginas em 4 horas. É extraordinário. Sabes que há concursos para isso. Ou seja, eles fazem a leitura e depois fazem perguntas sobre o que leu. Pois, não ficar cá nada, não conta. Olha, exatamente. Eu vou-te mostrar aqui. Eu primeiro estava a fazer uma prática que era um dia lia, outro dia escrevia num caderno o que estava a ler, e estava a demorar 2 semanas. Agora estou a ter uma outra prática, não sei se conseguem ver, deixa cá ver. Pronto. Ou seja, oh meu Deus! As coisas que me interessam, eu vou pondo aqui. Vais pondo uns indicadores. Vou pondo aqui uns indicadores quando me aparece alguma coisa interessante, e eu acho que agora sou capaz de fazer uma pausa de uma semana para ir rever e tirar alguns apontamentos
e aplicar, porque realmente se a pessoa lê e não aplica também não serve assim de muito. É evidente que nos abre perspectivas e isso é importante, mas estou-me a afastar do tema. Ora bem, então... Ao fim e ao cabo, repara, ao fim e ao cabo estamos a falar de saúde, de estilo de vida, de hábitos de vida, portanto continuamos a falar das tuas rotinas. Exatamente. Apesar de não estarmos a falar daquilo de que nutrição. tu começas por fazer e de nutrição, mas isto continua a ser saúde, hábitos de vida mais ou menos saudáveis, não é? Sim, não, saudáveis, tem que ser saudáveis. Eu vou partilhar então aqui o meu ecrã, isto agora vai aparecer aqui o Mr. Murphy de certeza. Deixem-me cá ver, compartilhar a tela, janela, não me está a aparecer, porquê? Porque eu quero é isto. E isto aqui, isto não é um separador do Chrome. Tens duas opções. Tu clicas em partilhar e tens compartilhar a tela e depois... Aparece uma janela, separador do Chrome. Deixa ver que eu não me lembro já como é que isso faz, só quando estou a fazer é que... Peraí, deixa ver... Tu tens duas hipóteses, ou partilhas uma janela ou partilhas uma janela do Chrome, portanto do teu explorador da internet. Exatamente, tu clicas em compartilhar tela e depois aí tu tens 3 hipóteses lá em cima. O ecrã inteiro. Ok, acho que já está cá. Já? Então lá, força. Ok, pronto. Conseguem ver? Impecável, assim é que é. Ok. Portanto, isto é uma parte do livro do Jim Quick, em que tem aqui uma frase da Michelle Obama, em que diz: sabem, quando damos ao corpo o melhor combustível possível, temos mais energia e ficamos mais fortes, pensamos mais depressa. Isso é uma frase muito, muito interessante. E agora se me permites, posso fazer aí já um parênteses. Não, avança e nós já falamos no combustível para o cérebro. Pronto, isto foi uma parte que eu comecei a introduzir, então comecei a dar mais atenção à alimentação, porque eu antes de setembro do ano passado, eu estava no emprego, almoçava lá e McDonald's e pizza de ao forno era 2 a 3 vezes por semana, Coca-Cola, às vezes íamos almoçar fora, gordura com fartura, batata frita sempre, sobremesas sempre. E o que é verdade é que eu tive lá uns stresses com os clientes e houve uma altura que eu me comecei a sentir mesmo mal, e foi nessa altura que eu comecei a pensar que tinha que dar uma volta na minha vida e pronto, as coisas tomaram este rumo, mas portanto eu comecei a pensar melhor que tinha que me alimentar melhor, como batatas fritas, como sim senhor, como Coca-Cola, como sim senhor, só que em vez de ser 2 a 3 vezes por semana passou a ser 1 a 2 vezes de 15 em 15 dias, ou seja, deixou de ser uma regra para ser uma exceção de vez em quando, sem grandes travões. Sabes o que é que eu costumo dizer aos meus pacientes? Eu costumo dizer-lhes que uma coisa é aquilo que fazemos de segunda a sábado, outra coisa é o que fazemos de sábado a segunda. Eu conheço bem um casal que durante a semana comia cozidos e grelhados e ao fim de semana era a desforra total. Quer dizer, pronto, se for isso todos os fins de semana, se calhar não compensa o bem que fazemos durante a semana, não é? Quando eles iam de férias era bem pior. Eu via aqueles pratos de doces completamente cheios, mas pronto, também iam de férias uma vez por ano. Sim, mas isso não é exato. E tinham uma alimentação bastante saudável e cuidado. Estou a falar dos meus pais, como é evidente. Portanto, eu aqui meti mais esta fotografia. A doutora Eva Selhup,
especialista em resiliência, muitas vezes compara o cérebro a um veículo de alto rendimento. À semelhança de um carro de carro, escreve ela, o cérebro funciona melhor quando só recebe combustível premium. Comer alimentos de alta qualidade contenham muitas vitaminas, minerais e antioxidantes, nutre o cérebro e protege-o do stress. Portanto, e é por aí um bocado que eu tenho ido. Eu acho interessante também o próximo que eu vou mostrar. Deixem-me cá ver onde é que estás. Estás aqui. Olha, deixa-me só dizer que acho que Força, interrompe sempre. Motivo para comemorar. Temos 8 pessoas a assistir à live. Epá, é o meu recorde. É o meu recorde. E aí está o Mr. Murphy. Pensávamos que era só a tua mãe, afinal. Aí está o Mr. Murphy. Bem, tenho que descobrir aqui o slide que eu queria seguir. É seguir é este. Ok. Aqui o Jim Kwik fala dos 10 melhores alimentos para o cérebro, abacates, que é uma coisa que eu comecei a comer de tal maneira que a minha mãe ofereceu-me 2 abacateiros para eu plantar aqui em minha casa. Os mirtilos, que eu não tomo tantos, brócolis, foi é um alimento que eu recentemente comecei a consumir com mais frequência. Uma coisa que eu tinha cá em casa já há uma data de anos e pouco usava era um steamer. Eu creio que sabes certamente o que é o steamer. Portanto, desde sopas a acompanhar um bife grelhado ou um peixinho cozido, uns brócolizinhos, faz parte constantemente agora do meu menu. Chocolate preto, com o café que eu tomo, gosto de comer um bocadinho de chocolate preto e compro geralmente aquele chocolate que tem mais de 75% de cacau. Ovos, eu faço aqui um dia como ovos, outro dia como abacate ao pequeno almoço, faço assim uma rotação. Geralmente faço 2 ovos, uma frigideira, um bocadinho pouquinho de azeite, só para dar ali, 2 ovos mexidos, um bocadinho de sal, e muitas vezes faço depois um sumo que também já vou mostrar. Portanto, salmão, sardinhas e caviar, curcuma, nozes, água. Simão, comenta aí, se faz favor. Ora bem, então vamos lá. Há bocadinho estávamos a falar no melhor combustível para o cérebro e agora então posso avançar com esse comentário. Então é assim, o nosso cérebro, ao contrário daquilo que, pelo menos da minha parte, habitualmente era transmitido das pessoas, aquilo que se dizia, aquilo que se ouvia era que o cérebro precisava de açúcar para funcionar. Acontece que o cérebro não funciona com açúcar. É verdade que o cérebro consome uma quantidade de energia, ele sozinho consome uma quantidade de energia muito, muito grande, comparado com o resto do corpo todo. O nosso órgão consome mais energia do corpo humano. Exatamente. Sozinho é o órgão que consome mais. Mas não é açúcar que ele utiliza como fonte de energia. O cérebro utiliza principalmente fosfolípidos. Fosfolípidos são, ao fim e ao cabo, são gorduras que o cérebro utiliza. Ele precisa de açúcar, precisa de um bocadinho de açúcar. Porquê? Para que os caminhõezinhos transportem os fosfolípidos lá para dentro. Ao fim e ao cabo, é mais ou menos isto. Então, é por isso que quando tu começas o dia, tu vais hidratar, vais beber água e passado algum tempo, podes eventualmente fazer jejum, claro que podes. Mas quando vais quebrar o jejum, quando vais tomar o pequeno almoço, ou o lanche à meia da manhã, ou o almoço, dependendo da refeição que tu fores fazer, aquilo que tu precisas é, ponto número 1, precisas de gordura. Tu precisas de gordura. E aí tu tens, e muito bem, o abacate ou o ovo. O que é que tu podias ter mais? Podias ter
oleaginosas, podias ter amêndoas, podias ter avelãs, podias ter cajus. Deixa-me interromper-te aqui só um bocadinho, antes que eu me esqueça, porque eu tenho-me esquecido. Força, diz. Era uma coisa que eu queria falar contigo. E é das tais coisas, como tantas outras que eu falei há bocado. É que nós às vezes temos uma ideia e não sabemos se aquilo é bem verdade ou não. E nada melhor que estar aqui com uma pessoa que é formada no assunto para O que eu souber eu respondo, o que eu não souber vou pesquisar e depois dou-te a informação mais tarde. Uma coisa que eu comecei a tomar diariamente de manhã, juntamente com o meu pequeno almoço, são 2 cápsulazinhas de ômega 3. Fabuloso. Está fabuloso. Fabuloso. Porque é o combustível premium para o teu cérebro. Agora, tens de ter aí alguns cuidados. Convém que seja um ômega 3 de qualidade. Pois, é da marca genérica da Sonai. Se calhar não. Por acaso, via há uns tempos atrás um post qualquer, pá, e como tal, será que é verdade, será que não é? Em que dizia que a maioria dos ômega 3, o óleo que está lá dentro é rançoso. Aí é que está um dos problemas, é esse. É que o ômega 3... Então já estou a perceber porque é que não estou tão inteligente como estava a esperar. o combustível não era tão premium, era sem aditivo, era combustível uma coisa mais básica. Faz conta que foste à BP, Um mas low cost, pronto. é um low Exato. cost. O combustível era o indicado, mas não tinha aditivos. Pronto, a minha grande preocupação é que será que a um certo ponto eu estou a exagerar nas doses que deveria tomar? Por exemplo, um abacate inteiro. É assim. Embora eles não sejam muito grandes, e depois mais 2 comprimidinhos de ômega 3. Ômega 3, se será já um exagero ou não. Eu Aparente... já tomei 2 frascos, cada frasco dá para 45 dias, portanto, se calhar agora é quando acabar este, fazer aqui uma pausazinha, se calhar é conveniente. Podes fazer uma pausa de 15 dias e depois voltar a tomar novamente. Agora isto é assim, não me parece que seja demais, eu não estou aqui a ver o teu caso a pormenor, o teu peso. Mas vamos ver a seguir. Ok. Então é assim, mas de qualquer das formas, nós precisamos de perceber o seguinte. Primeiro que tudo, tu não podes passar fome. Tu tens fome, tu precisas de comer. Ok? Ponto. Agora, se tu continuas com fome mesmo depois de comeres, das duas uma, ou tu não estás saudável, estás com algum problema que precisa de ser orientado e resolvido, ou então estás a comer alimentos que não são os indicados, que não são saudáveis, que não são comida de verdade. É assim que podemos chamar, que não são comida de verdade. Eu geralmente quando tomo o meu pequeno almoço, raramente sinto necessidade de incluir mais alguma coisa até à hora do almoço, seja 1h30, 2 horas. E antes que eu me esqueça, que já me estava a esquecer de outra coisa, queria também a tua opinião sobre o café turbinado. Sabes o que é o café turbinado? Perfeitamente. Ok. Quando eu estava a trabalhar, algumas vezes tomava. Agora, como estou mais sedentário, achei que era um bocado excessivo estar a tomar um café turbinado. Café turbinado, para quem não sabe, quem está-nos a ouvir, e temos 6 pessoas, 7 pessoas, incrível. Se não tem que convidar mais vezes, que isto hoje está bom. Eu estou a ver que sim. Café turbinado é o quê? É um cafezinho acabado de fazer, daquele café à antiga. Comprei uma daquelas, não se chamam chaleiras, mas é uma cafeteira. É uma cafeteira italiana, assim, acho que é assim. Exatamente, uma coisa assim desse género, em que há ali um cafezinho fresquinho, uma pessoa deita para lá, para dentro, uma colherada de óleo de coco, biológico de preferência, e uma colherada, ou seja, quando eu estou a falar de uma colherada, eu digo uma colher de chá, é a quantidade que eu ponho. Uma chávena mais ou menos assim deste tamanho, de café, ponho aquilo num copo, uma colher de chá de óleo de coco, uma colher de chá de ghee, que é a manteiga clarificada. Exatamente. Bates aquilo
um bocadinho de canela, uma pessoa bate aquilo, fica assim com um sabor bastante agradável. E uma pessoa toma aquilo às 8 da manhã e até ao meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, não tem fome. Mas é evidente que estamos a meter uma grande quantidade de gorduras para dentro do nosso corpo. Gorduras saudáveis, com certeza, mas não deixam de ser gorduras e também há que ter um bocado de cuidado com isso, penso eu. E como me tornei agora mais sedentário, estou mais tempo em casa, não tenho tanto exercício, embora faça a minha rotina matinal, não são essas as calorias que eu vou queimar daquilo, e gostava de ter a tua opinião sobre esse assunto. Sim. Olha, David, então é o seguinte. Se tu não pões açúcar no café ou pões açúcar no café? Eu antigamente bebia 6, 10 cafés por dia e metia açúcar. Hoje em dia, de setembro para cá, setembro foi um mês que Foi o momento da virada. foi o grande momento da virada. Posso dizer que ainda hoje tomei um café e meti para aí uma colher de café, 2 colheres de café de açúcar dentro do café. Mas habituei-me a beber café sem açúcar e às vezes o sabor já não me agrada. Às vezes sinto a necessidade do açúcar, porque o açúcar praticamente neste momento só consumo através das frutas e das coisas naturais. Às vezes apetece uma coisa doce, eu tenho mel cá em casa, sabes, aqueles palitos, os grecinhos. Às vezes enfio um grecinho no pote de mel e como aquilo e sabe muito bem e fico satisfeito com a minha necessidade de açúcar. Uma coisa que eu tenho estado a tentar reduzir também, já não de setembro, mais outubro, novembro, foi tentar reduzir a quantidade de farináceos e a quantidade de açúcares que eu ingeria. E o açúcar cortei muito. E a Ana Motinho está aqui a dizer que acabou de comer açúcar. Que desgraça. Desde que seja moderadamente. E ela também estava a referir aqui há bocadinho, eu peço desculpa, estou a ver com cortes das várias lives que eu assisto, deve ser pelo movimento que o Facebook tem, volta e meia, há alguns cortes nas lives e algumas interrupções. Epá, eu estou ligado direto com o cabo à rede, portanto penso que não seja da minha ligação. Eu acho que é mesmo do Facebook, porque outras lives que eu assisto há sempre ali uns cortezinhos, umas pausas, deve ser da quantidade de pessoas. Mas voltando àquilo que eu estava a falar. Estávamos a falar no turbinado. Sim, depois eu passei para o açúcar porque tu perguntaste se eu metia açúcar ou não. Exatamente, eu perguntei. Cortar com os farináceos e cortar com o açúcar. Com o açúcar consegui cortar mais. Com os farináceos eu como massas são farinhas, e depois tenho um grande problema, que é metade do meu sangue é alentejante de Estremoz, metade do meu sangue é saloio de Mafra. Portanto, os alentejanos sempre comeram muito pão, e o pão de Mafra é o pão de Mafra, é mundialmente conhecido. Estás tramado. Antigamente, antes de setembro, os meus jantares eram muita vez 2 sandes, fiambre e queijo, e isso também acabou. E quem te fosse dizer que isso era mau, ou poderia ser mau? Enfim, eu sempre ouvi toda a minha vida, que não é assim tão longa, mas eu ouvia sempre dizer quando era pequeno, que tens de comer pão com queijo, senão é um desgoverno comer só queijo, entendes? Portanto, o pão tinha de estar em todas as refeições e tinha de estar sempre presente, ao fim e ao cabo. Eu penso, a minha opinião é que as farinhas, os cereais foram de tal maneira modificados geneticamente para combater pragas, para terem mais substância, foram tão modificados que isso acaba por nos fazer mal, e daí a necessidade de cortar nos farináceos hoje em dia. Estavas-me a perguntar se eu punha muito açúcar ou não, portanto, açúcar é uma coisa que eu tenho estado a reduzir, e estávamos a falar do café turbinado. Então, isto porque é muito importante. Porquê? Porque de manhã tu estás em jejum, tu jantaste, foste dormir e estás, sei lá, às 8, 9, 10,
12 horas sem comer, sem ingerir nada. Certo. Significa que, entretanto, começas a produzir alguns corpos cetónicos. Ou seja, nós temos aqui duas fontes de energia para o nosso organismo, que é a glicose, o açúcar, ou os corpos cetónicos. Então, os corpos cetónicos são, entre aspas, um combustível premium. Uhum. O que é que acontece? Quando tu ingeres açúcar, tu quebras de imediato a cetose. Começas a utilizar aquele açúcar. Uhum. Agora, quando tu ingeres gordura, tu prolongas a cetose, porque a cetose nada mais é que a utilização das tuas reservas de gordura como fonte de energia. Ok? Então, de manhã, quando tu acordas, fazes o teu turbinado. Se não colocares açúcar, o que tu tens é café, que não vai ter ali hidratos de carbono nenhuns ou quase nenhuns. Uhum. Para o organismo vai contar como zero. E tens gordura boa. Essa gordura vai-te prolongar a saciedade, vai-te dar energia. E depois tens aqui um outro benefício, que é, quando tu estás em cetose, a tua clareza mental está lá no topo. Quando tu precisas de fazer um trabalho, quando tu precisas de fazer algo em que precisas de estar 100% focado, precisas de dar o teu máximo, cetose é a tua melhor opção. Não é fácil entrar em cetose verdadeira, em que tu tens de ter pelo menos 0,5 de corpos cetónicos, não é fácil, mas tu começas a utilizar corpos cetónicos antes de entrares em cetose verdadeira. Portanto, tu estares em jejum, utilizares o turbinado para conseguires prolongar, porque ao fim e ao cabo a ideia é prolongar o jejum e teres ali um aporte de calorias, porque a gordura é muito rica em calorias, tem mais que 2 vezes as calorias dos açúcares e das proteínas, das massas, das carnes, tem mais do dobro por cada grama. E, portanto, tens ali um grande aporte de calorias que te vai ajudar a prolongar esse jejum. E tens realmente a vantagem de utilizar os corpos cetónicos, que é a tua própria energia, e que te dá uma clareza e um foco extraordinários que é realmente vantajoso de se utilizar. Então é capaz de ser uma boa estratégia, quando eu acabar agora os comprimidos de ômega 3 rançosos, fazer ali uma pausa de 15 dias. A primeira hidratação continua a ser aquele chazinho, ou chá verde, ou gengibre com curcuma, com um bocadinho de pimenta, para ativar mais a curcuma. Esse vai ser sempre o primeiro. Depois, geralmente, faço a minha rotina matinal dos alongamentos, da meditação, vou fazer a minha higiene matinal, e depois, então, um turbinadozinho, uma vez que não estou a tomar o ômega 3 para também não estar a sobrecarregar o corpo com gorduras, é capaz de ser uma boa... Olha, sugestão minha, é preferível comprares um ômega 3 de maior qualidade e tomares menos do que estares a tomar um ômega 3 que já rancificou, que está oxidado e que não vai ter a função que tu pretendes. Aquilo que eu li pode ser um boato, atenção, não sei, mas tu próprio disseste que convém arranjar um óleo, um ômega 3 com uma qualidade um bocadinho mais cuidada, em vez de comprar num supermercado e procurar uma loja de produtos naturais. Sim, e algumas formas de nós vermos se o suplemento tem mais ou menos qualidade. Repara, porque no caso do ômega 3, geralmente o ômega 3 está em conjunção com vitamina E. Supostamente, a ideia é utilizar a vitamina E como antioxidante para não oxidar o ômega 3. Mas aqui temos um problema a dobrar. Ou seja, temos
o ômega 3 oxidado e a vitamina E oxidada também. Portanto, Desculpa interromper-te. Força. Desculpa interromper-te. 10 ao mesmo tempo. Valente, boa! A dancinha Tenho que da convidar comemoração, ó, a dancinha da comemoração. Desculpa. Olha, foram-se embora. Não gostaram de... Assustaram-se. Mas pronto. Eu estava-te a dizer, portanto, temos o problema de rancificar. Sim. A vitamina E não é uma boa opção, é preferível, por exemplo. A vitamina E vem com o ovo também? Não. A vitamina E é uma. Com o ovo, epá, não sei agora de cor. Mas Okay. vem com o ovo também. Vem também com o ovo. Não sei porque tenho a ideia que tinha lido em algum sítio que o ovo tinha vitamina E. Mas está, não é importante agora para o caso. A vitamina E é essencialmente, tu vais buscar a vitamina E às oleaginosas. Okay? Essencialmente às oleaginosas. O ovo, epá, não sei de cor. Não sei de cor se é significativa a concentração. Tinha de ir ver, mas agora não te sei dizer. Tudo bem. Mas essencialmente das oleaginosas aí é que tu vais buscar a vitamina E, ou ao azeite, por exemplo, aí sim. Estávamos a falar do ômega. Isto para dizer dos problemas que o ômega pode ter é realmente o estar rançoso, estar oxidado. É mais interessante ter, por exemplo, piquenogenol juntamente como antioxidante, é muito mais interessante. Como? Piquenogenol. Piquenogenol. É o extrato de um pinheiro. Agora não sei qual é que é um pinheiro francês. É um pinheiro não conhecia. É um pinheiro específico da costa francesa, de onde é extraído este antioxidante, o piquenogenol. Portanto, é mais interessante que tenha piquenogenol em vez de vitamina E. Depois temos outra questão, que é onde é que eles foram buscar o ômega 3? Pois. Geralmente é de óleo de fígado de bacalhau ou óleo de fígado de salmão. Geralmente. São as fontes mais comuns. Sim, há outras fontes, mas enfim, geralmente sardinha, se calhar, não sei. São pormenores. Não sei de cor. Mas pronto, assim, de modo geral, sim. Atum, salmão. O que é que acontece? Nós precisamos de garantir que a fonte é uma fonte que não está contaminada com metais tóxicos, especificamente com mercúrio ou com chumbo, não é? Mas principalmente com mercúrio. Os peixes, e depois isto vamos lá ver. O atum, o salmão, são peixes já assim do topo da cadeia alimentar, não é? Ou seja, há uma maior probabilidade de contaminação de metais pesados. Está contaminado, exatamente. Portanto, um ômega de qualidade será um ômega que vai ter aqui algum controle neste quesito de contaminação ou não com metais tóxicos. Mas tu podes perfeitamente combinar o turbinado com o ômega 3. Sim, não é exagerar no... Não vais exagerar nada. Okay. Nada, estamos a falar de 1 grama ou 1,5 grama do ômega 3, não? Geralmente aquilo são 2 ampolazinhas, ou seja, é uma caixa cheia de ampolas, mas eu não sei porque vi 2 e tomo 2. Não sei se é exagero, só deveria tomar 1 por dia. Não, a partir daí isso não terá qualquer tipo de problema. Ok. Se calhar para terminar, que já passaram aqui 45 minutos neste tem sido interessantíssimo. Podemos fazer uma segunda parte, uma parte 2, um dia destes. Sim. Ou convidas-me tu para fazer uma live contigo. Também está em uma algumas excelente ideia. Que eu te possa ser útil. Eu vou só compartilhar aqui a última... já ia parar a tela em vez de compartilhar. Espera aí, partilhar slides. Não tem slides. Ok, tem que ser assim.
Ok. Eu tinha aqui para mostrar geralmente o abacate, o sumo de limão, quando não tenho coentros frescos, ponho aqui estes secos, um bocadinho de azeite, um bocadinho de sal e alho picado, porque eu vi também alguns na tua live. Não estava a mostrar, não estavam a passar as fotografias, ou Aqui, estavam? não, as fotografias estão estagnadas. Só estamos a ver a dos 10 melhores alimentos para o cérebro. Mr. Murphy, attack. Então, onde é que eu estou aqui a falhar? Ele continua aqui no mesmo sítio. Parar a tela? Paras a tela e compartilhas, exato, novamente. Exatamente. Janela. Aqui está ele. Pronto. Eu vou pôr aqui. Não. Este está aqui assim. Partilhar. Era isto que eu estava a falar. Ora, está o véu do abacate. Exatamente. E eu, ainda bem que pus esta fotografia aqui, porque eu geralmente uso o alho seco. Mas eu li aí algures no teu Na minha perfil, página. na tua página, eu não sei se eram antibióticos, o que era que tinha uma substância e que o alho tinha 40 e tal substâncias benéficas para o nosso sistema É imunitário. verdade, é verdade, é verdade. Então é assim, por exemplo, a penicilina foi o antibiótico que mudou aqui o jogo de um momento para o outro. Isto foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, em que mudou totalmente o jogo, portanto, aqui no quesito de infecções. O que é que acontece? A penicilina contém um só composto antibiótico, que é a penicilina. Ok? O que é que significa? É muito mais fácil tu teres, imagina, tu tens uma colónia de bactérias, sei lá, com 1 milhão, 1 trilhão, não sei, enfim, de bactérias. Haver uma daquelas que resiste à penicilina. Do que teres nessas bactérias todas, tu utilizares um antibiótico que tem 23 antibióticos, por exemplo, ou 20 antibióticos, é muito mais difícil tu dessas todas tirares uma que é resistente aos 23 de uma vez, não é? Claro. Então, aqui, repara, vamos supor que nós vamos ter aqui uma epidemia de uma bactéria qualquer para a qual não estamos a conseguir encontrar um antibiótico que seja eficaz. Se eu tivesse de escolher uma alternativa, ou algo, não necessariamente uma alternativa, mas algo coadjuvante, que pudesse eventualmente ser eficaz ou verdadeiramente eficaz, seria o alho, que é a partir do mais poderoso antibiótico natural que nós conhecemos. Porquê? Mais poderoso que o gengibre? Mais poderoso que o gengibre. Então, se misturarmos alho e gengibre, temos ali um antibiótico natural. Alho, gengibre, mel. O mel também é um antibiótico natural. Extrato de grainha de toranja, orégano. O óleo essencial de orégano tem um poder muito grande antibiótico. Vi há muitos anos atrás uma coisa impressionante, porque era da guerra da antiga Iugoslávia, quando eles andavam-se todos a matar. E houve um sujeito que levou um tiro na cara que lhe arrancou a parte de baixo e uma grande parte da cara. E ele sobreviveu porque ele, após ter levado o tiro e ter sobrevivido àquele ato extremamente violento, ele lavou a cara numa poça no meio de um pinhal. E todo aquele efeito do pinho das agulhas também tem um efeito antibacteriano muito forte e permitiu que ele não apanhasse uma infecção.
ficou deformado, claro. Claro. Mas conseguiu Mas sobreviver. entre ficar deformado e morrer, Pois, são situações complicadas, mas era só para. ali a ânsia dele era sobreviver, não é? Exatamente. A E ânsia por dele era acaso, sobreviver. um dos poucos livros que eu li também era muito jovem, que era A Corrida do Ouro do Klondike, portanto, dos mineiros no Alasca. Uma das coisas que eles faziam para combater o escorbuto também era um chá de agulhas de pinheiro. Portanto, também lhes dava ali uma. Os nossos marinheiros usavam limão, não é? Exato, para combater o escorbuto. E eles ali usavam as agulhas de pinheiro. Portanto, o alho é daquelas coisas É que assim, convém. o alho de compostos conhecidos, 23 tem ação ativa contra as bactérias. E ele ainda tem mais, pelo menos 35 dos quais não se sabe ainda qual é a ação, que também pode ser antibiótico. E Portanto, uma das que eu conheço, daquele meu conhecimento, é a lisina, certo? a licina. A licina. A lisina. A licina. Que é Mas importante para o essa é nosso. uma, repara, se Sim, nós sim, sim. formos procurar um suplemento com a licina, estamos a fazer o mesmo que fizemos com a penicilina. Estamos a ir buscar quando nós temos aqui um conjunto grande, porque aqui a ideia é 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 será igual a 3 ou 4 ou 5, não é? Então é aqui o conjunto que dá ainda mais força ao antibiótico em si, neste caso estamos a falar do alho. Só para terminar mesmo e para não te tomar muito mais tempo, deixa cá ver se eu consigo mostrar esta. Não está a ir, ok. Tem que ir aonde? Espera lá, vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar a célula, a janela e vamos aqui para esta beleza. Ora sei, isto é da balança Tanita. Não sei se tens conhecimento do que é ou não. Sim, sei. Portanto, a minha mulher tem uma balança destas. Consegues aumentar um bocadinho? Pois, é isso que eu queria ver. Aí em cima e no meio, exatamente. Não deixa. Não quero. Deixa-me ver se assim. Oh, agora não. Pronto, não devia ter ido aqui. Ok. Pronto, não importa. Isto. Consegue-se. Tudo se consegue. Perfeito. Assim vê-se bem. Está ótimo. Portanto, estamos aqui. Comecei em 10 de julho de 2018. Nesta altura pesava 69,40 kg. Houve aqui uma altura que cheguei aos 71, quase 72. Em 6 de agosto de 2019. E vamos aqui. Deixa cá ver se consigo ir para os outros. Mas a tua porcentagem de gordura foi alterando significativamente. Pois, isso era uma coisa. Gordura. Estás a falar de qual? Aí, logo o primeiro, porcentagem de gordura. Aí a seguir DNI? a seguir. Aqui. Ok. Isso aí, exatamente. Portanto, Olha como é que tu estás agora, com 16,9. Exatamente. Isso é bom ou é mau? É bom, é ótimo. Agora, deixa-me ver o resto. Olha a porcentagem de água. Estás com 60% de água. Estás com 60%. Estás com que idade? 53. 53. Eu hoje atendi uma senhora com mais 10 anos que tu, que aí, no quesito da água corporal, deu 40. Com as mulheres é um bocadinho diferente e segundo aquilo que a minha mulher diz é pior que os homens. Sim, com as mulheres é diferente, mas ainda assim repara, é uma diferença muito grande.
é uma diferença muito, muito grande na Sim. percentagem Pá, de uma água coisa corporal. que eu me E depois orgulho. elas queixam-se, têm rugas. Porquê? Não bebem água, é básico. Mas as pessoas não acreditam naquilo que é de borla. Pois. Uma coisa que eu me orgulho imenso é da minha idade metabólica. Onde é que está a tua idade metabólica que eu não estou a ver? Espera aí. Ora, idade metabólica. Ai, é 2, 3, o terceiro a contar do fim. Ai, está ali. 37. Ah, Yeah. valente. Sou um chavalinho ainda. É valente. Assim está bem, assim está bem. A coisa que aqui está pior, mas também não anda muito longe disso, é a minha gordura visceral, que anda sempre aqui nos 8, 9, 8, 9, 8, 9. Devia ser um bocadinho mais baixa. Isso é Por... uma questão de ires alterando algumas coisas na tua alimentação, que tu já Hum, estás a fazer. A pouco e pouco tu vais lá. sim, sim, sim. Mas, portanto, houve aqui uma altura que a coisa estava pior, mas temos aqui o dia 5 de setembro, 29 de agosto, foi nesta altura que eu saí e comecei a alterar a minha alimentação e realmente a minha gordura tem vindo a baixar um bocadinho, 18, 16, Ali em 18, setembro 17, estavas melhor, sim. depois aumentou ligeiramente. Deve ter sido na altura que a minha mulher fez anos, que uma pessoa usa um bocadinho E mais de agora, mas desensibilizador. repara, a percentagem de gordura, tu estás ótimo, com 16, 16,6, 16,9. Eu não tenho assim muitas. Não faço muitas diferenças. Um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, a coisa mantém-se. Deves ter algum peso ainda para perder. Pá, eu tenho 1,65 m, portanto 65 quilos seria o meu peso ideal. Né? Estou ali 1,1 kg e pouco acima. 2 quilos pelo menos. Repara, é essa gordura visceral. Sim. Desaparecendo essa gordura visceral, tu vais para o peso que seria saudável, digamos assim. Costuma-se dizer que ir é fácil, manter já é outra conversa. Depende de como tu vais. Depende de como tu vais. É isso que é importante. Que o problema, o problema maior é que geralmente as pessoas fazem dietas, e aquilo que eu procuro é que não se façam dietas. Que se altera a alimentação para uma alimentação saudável que se vai manter a vida toda, para sempre. Claro. E então, além de não ser difícil, porque não é uma dieta, torna-se algo que é para sempre, porque é um hábito que se interiorizou. Exato. É isso que eu concordo plenamente contigo, porque pronto, da minha rotina matinal, daquilo que diz que nós estamos a falar das 2 próximas lives que eu vou fazer, eu estou sempre a adicionar mais qualquer coisa e a melhorar. E uma coisa que eu faço é a afirmação e o agradecimento. Antes da meditação, faço afirmações daquilo que eu sou, o que quero ser, e depois no fim da meditação faço o agradecimento do que aconteceu no dia anterior e também daquilo que eu quero fazer no próprio dia. E uma das coisas que eu passei a dizer é eu quero ser mais saudável. E isso é um dos motivos pelos quais eu tenho estado a alterar a minha alimentação. E pronto. Olha, tu queres mais um livro para a tua lista? Claro. Queres? Então, não sei se já tens este. Não sei se já tens este. Olha, vê lá se vês aí. Armas, Germes e Aço. O Exatamente. destino da... Quem é o autor? O autor é o Jared Diamond. Ok. E isso é sobre alimentação. Isto é um bocadinho. É um bocadinho, sim. Isto é sobre alimentação. Epá, é um calhamaço, mas não te. Epá, eu ainda não o acabei de ler, sou sincero, não o acabei de ler, mas traz-te uma perspectiva diferente da forma como
Devemos encarar a alimentação, provavelmente. Não necessariamente como devemos encarar a alimentação, também, mas a forma como o homem evoluiu e como nós olhamos para o homem africano, para o homem europeu, as diferenças, porque é que nós evoluímos de uma forma e eles evoluíram de outra. Então, e não fala dos alentejanos? Mas tens de ir ler para confirmar se fala ou não. Simão, mostra-me novamente, ou diz-me o nome para eu tomar nota, por favor. Força. Armas. Uma caneta que escrevesse também era bacana. Depois vens assistir à live outra vez. De aço. Sim. Aço. E é do James Jared Diamond. É assim um bocadinho grande, não é? Estás a ver? É um calhamaçozinho. Mas já que estás a ler tão depressa, tu daqui a pouco não tens livros para ler, assim dou-te mais uma sugestão. Tenho, porque eu fiz uma lista de 22 livros que eu queria ler para 2022. E entretanto já acrescentei mais alguns. Então pronto, juntas lá este. Vai parar à lista, certamente. E depois logo se vê se consegues cumprir até ao final do ano ou se precisas de alongar para o próximo. Este ano já vou no 3º livro, portanto... Valente. Não está mal. Se leres 3 livros por mês, vais bem lançado, sim senhor. Melhor do que eu estava à espera. Simão, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Muito há para falar certamente sobre este assunto. Havemos de combinar novamente. Tens de passar então pelo meu canal, temos de fazer assim uma live, falar um bocadinho da tua vida, daquilo que foi a tua mudança, porque realmente aquilo que tu fizeste é algo que as pessoas precisam de tomar consciência e de fazer também em qualquer área da vida. Neste caso, eu refiro-me à questão da saúde, mas é em qualquer área da vida. Eu apanho muitos pacientes que estão doentes, mas é assim, escolhe, ou queres ou não queres. Se não queres, tudo bem. Podes morrer já amanhã, a escolha é tua. A vida é sempre uma lotaria enorme, não é? É verdade. As probabilidades jogam um bocadinho mais a nosso favor, tendo uma alimentação mais cuidada. E quando chegamos a uma certa idade, temos de ter mais cuidado e mais atenção. Aí é que está. Nós, quando somos novos, e às vezes o problema é que uma pessoa tem 50 anos, ou 52, ou 53, e ainda continua por 18 anos. É porque a cabeça é a mesma. Aí é que está. A cabeça é a mesma. Mas sem dúvida que eu ainda hoje enviei um e-mail ao Bruno, que é o PT que vou falar no dia 17, salvo erro, e ele estava-me a perguntar se eu me sentia algum desconforto quando fazia os alongamentos. Eu estava a dizer, o desconforto são das mazelas antigas que eu tive quando era mais novo, ou seja, eu desloquei o ombro, fiz ruptura de ligamentos numa tíbia társica, e há 2 anos atrás armei-me em Tarzan, empurrar um carro para dentro da garagem, mandei um estouro no gêmeo que fez uma ruptura de 7 centímetros. É valente. Recuperei em 2 meses. Com umas agulhinhas da acupuntura a cruzarem na cicatriz e com estímulo elétrico. E com estímulo elétrico foi assim uma sessão valente. Mas eu notei que esta zona aqui é extremamente úmida e se eu não começava a fazer alongamentos, isto era muito mais duro. Nós temos de compreender que realmente nós precisamos de cuidar de nós, de fazer por nós, se queremos, daqui a 5 ou 10 anos, estar a olhar para as fotografias que o David tirou hoje e que ficaram na memória para podermos recordar mais tarde, porque senão não vamos estar cá para ver essas fotografias, então temos de cuidar de nós e temos de tirar as fotografias. E temos aqui um excelente exemplo,
e um bom exemplar, que é a minha mãe, que nos deve estar aqui a ver, que a minha mãe ela já tem 73, 74, ela vai-me bater, porque eu não estou acertando a idade dela, mas ela tinha problemas na coluna e começou a fazer natação, e pilates, e por aí afora, e eu sempre lhe disse, sim, força, porque são anos de vida com qualidade que tu estás a ganhar. É E tu mesmo. olhas para a minha mãe que tem 74 anos e está muito melhor que certas pessoas de 60. É verdade. E eu Olha, sempre digo que fazer caminhadas, movimentar, às vezes está frio, às vezes não apetece, às vezes as condições não são as melhores, mas essa manutenção é essencial para o bem-estar. isto é tudo uma escolha. E para terminar, eu vou-te só dizer o seguinte: se nós quisermos, se nós não nos preocuparmos e acharmos que aquilo que é o habitual, estou a ficar velho, isto é normal e tal, nós não precisamos de fazer nada. Porque se nós não fizermos nada, nós vamos viver os mesmos anos que a média, com as doenças da média, a tomar os medicamentos da média, com as dores da média. Agora, se nós queremos viver um bocadinho Com mais mais que a qualidade. média, ou com mais qualidade que a média, com Ou menos fazer- doenças que a média, ou fazer uma aquilo que a média não faz, fazer uma maratona com 80 anos ou com 90 anos, como há em alguns casos a fazer. mas tu não podes fazer aquilo que a média faz. Claro. Não podes, tens de fazer alguma coisa diferente. Tu não podes, como diz o Ricardo, tu não podes fazer o mesmo e esperar resultados diferentes. Basicamente é isso. Amigo David, Simão, foi um olha, gosto imenso. foi espetacular. Muito obrigado pela tua presença, pela tua energia, pela tua boa disposição. E Já sabes, aquilo que precisares, apitas. E temos de combinar então para o meu canal um diazinho. Próxima terça-feira estou à disposição. vou ter um amigo Eu não Érico. sabia que estavas a fazer lives, mas vou começar a acompanhar as tuas lives certamente. Porque Olha, são assuntos que me interessam. ser muito bem-vindo. Olha, e aproveita e deixa lá comentário com sugestões, porque as pessoas parece que têm medo de deixar sugestões de lives e eu, olha, vou pensando naquilo que me apetece. Se as pessoas não têm dúvidas, olha, se as pessoas não têm dúvidas, eu falo do que calha. Se as pessoas tiverem dúvidas, então o outro. É uma ajuda para uma pessoa puxar ali um assunto, desenvolver e apresentar mais conteúdo. Exatamente. Que é aquilo que nós pretendemos fazer aqui também. Amigo Simão, David, um muito forte obrigado. abraço. Muito obrigado. Continuamos. Tudo bom. Obrigado a todas as pessoas que estiveram a ver esta live. Espero que tenham gostado. E, sobretudo, não fiquem mal na fotografia. Se fizerem uns likezinhos nas nossas páginas, nós agradecemos. Uma excelente boa noite e até uma próxima. Obrigado. Tchau.